Graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações para nos encher, para nos edificar da presença dEle. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração no dia de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 23, o versículo é o 12, que diz assim: dedica à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, uma palavra abençoada de Provérbios, a qual o Senhor vem falando conosco poderosamente. E o Senhor falava comigo no dia de hoje sobre essa palavra e algo que Ele colocou no meu coração para que a gente venha aprender no dia de hoje e entender aonde nós temos colocado os nossos ouvidos, o que nós temos dado ouvido, o que nós estamos escutando, para que a gente venha nos edificar. Nós também nos edificamos pelo ouvido. Em algumas outras versões, fala sobre se dedicar à palavra do conhecimento. Então, essa palavra, ela vem do Senhor. A palavra do conhecimento, a palavra da verdade, a palavra que nos abençoa, a palavra que nos liberta, que nos cura, que nos traz paz. Mas também nós também temos a possibilidade de ouvir palavras ruins, palavras que não edificam, palavras que trazem dor, palavras que trazem transtorno, palavras que trazem mágoa. Então é preciso nós entendermos isso, dedicar o nosso coração à disciplina, e dedicar os nossos ouvidos a ouvir a palavra do conhecimento, a palavra da verdade. Então, quem você tem dado ouvido nos dias de hoje? Você tem dado ouvido à voz de Deus ou você tem dado ouvido às outras vozes? A quem você tem escutado diante das situações? Porque uma coisa que é interessante é que o problema não é você não ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz de Deus. Você até ouve a voz de Deus. Você escuta Deus falando. Você ouve a instrução. O problema não é ouvir a voz de Deus. O problema é a disponibilidade que você dá para ouvir as outras vozes. É a atenção que você dá para ouvir as outras pessoas. Então hoje você pega, ouve a palavra de Deus, ela fala contigo através dessa palavra, através de um culto, através de um louvor. Mas logo depois você escuta a palavra de outra pessoa. Então Deus te dá uma palavra de ordem, Deus te dá uma palavra de bênção, Deus te dá uma palavra de conforto, de alegria. Deus te dá um comando, mas você dá ouvido às outras pessoas. Então é preciso nós blindarmos os nossos ouvidos e selecionar aquilo que estamos ouvindo. O que você tem dado ouvido durante o seu dia e na sua vida? Sabe, Noé, ele ouve a voz de Deus. E ele cumpre a instrução quando Deus fala: olha, Noé, constrói uma arca porque vai chover. E Noé ouve a voz de Deus e constrói algo para uma coisa que ele nunca viu, que era a chuva. Mas ele também podia ouvir as vozes de outras pessoas dizendo: você é louco, por que está construindo isso? O que é chuva? Nunca choveu. Onde você vai colocar esse barco? Se ele desse ouvido às outras vozes, ele teria desistido do propósito de Deus. Porque depois que Noé termina e constrói a arca, então chove. E Noé e sua família recebem o cumprimento da palavra de Deus. Então nós precisamos entender para quem nós estamos dando ouvido. Para quem você tem emprestado os teus ouvidos? Aonde você tem colocado, dedicado os teus ouvidos para ouvir? Porque não adianta eu ouvir a voz de Deus se logo em sequência eu escuto as outras vozes. E mais, a voz do inimigo.
Não dê ouvido à voz de Satanás. Não dê ouvido à voz do inimigo, porque o inimigo, muitas vezes, por nós não vigiarmos com os nossos ouvidos, ele fala. Da mesma forma que ele fala a Eva, através da serpente, e a induz a pecar. Então, muitas vezes, eu escuto a voz de Deus, porque Eva ouvia a voz de Deus. Mas também deu ouvido à voz do diabo. Deu ouvido à voz da serpente. E isso a fez pecar. Então, muitas vezes eu estou ouvindo a voz de Deus, mas também estou deixando o meu ouvido emprestado para o inimigo. Então, esta palavra vem te dizendo, olha, não dê ouvido à voz do inimigo. Aprenda a reconhecer a voz do seu Deus e não dê ouvido à voz do inimigo. Repreenda. Blinde seus ouvidos para não ouvir a voz do inimigo. Porque muitas pessoas têm deixado o inimigo bochichar no ouvido e muitas pessoas têm caído nas ciladas. Têm pecado, têm caído. Porque o diabo ele tem o único intuito de roubar, matar e destruir. E a palavra diz que ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então ele fica no teu ouvido, bochichando. Faz. Ninguém vai saber. Não vai dar nada. Todo mundo faz, é normal. Por que você não vai fazer? Então é preciso nós entendermos isso hoje. Não deixe o inimigo falar ao seu ouvido. Não deixe ele te enganar com palavras levianas, palavras enganosas, palavras bonitas, doces, mas que o fim é amargo. Mas ouça a palavra de Deus. Dedique o seu coração para ouvir a disciplina de Deus e os teus ouvidos para a palavra do conhecimento. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus. Se Deus te der uma ordem, obedeça. Se Deus te der um caminho, continue. Se Deus disser vai acontecer, acredite, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Se Ele diz que a vitória vai chegar, espera no Senhor que a vitória chegará. Se Ele disse que o milagre vai acontecer, espera que vai se cumprir. Se Ele disse que a porta vai abrir, espere porque vai abrir. Porque Ele é o único que tem a chave que abre e fecha toda porta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele disse que vai acontecer, permaneça. Se Ele te mandou ir, se Ele te mandou pregar, se Ele te mandou fazer a obra, se Ele te mandou falar, faça. Porque Ele é fiel para te guardar. Então não dê ouvido a palavras contrárias. Não dê ouvido a palavras de desânimo. Não dê ouvido a palavras que te ferem, que te machucam, que te jogam para baixo. Mas dê ouvido a palavra de Deus que te diz, filho, eu te amo. Você foi comprado por um preço de sangue. Filho, eu estou contigo. Confia em mim, porque eu vou fazer. Filho, continua na minha presença, porque eu vou lutar a seu favor. Filho, continua firme, porque eu vou te dar o livramento. Filho, permaneça, porque essa luta não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Então aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Ouça o que o Senhor está te dizendo hoje. Não dê ouvido a outras vozes. Dê o seu ouvido apenas à palavra de Deus. Ouça o que o Senhor está te dizendo, porque tudo que Ele te disser é bom, perfeito e agradável e vai se cumprir, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então hoje, que essa palavra venha no teu coração e você entenda que os teus ouvidos foram feitos para ouvir a voz de Deus. Dedica o teu coração à disciplina e os teus ouvidos à palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a palavra da graça, a palavra do amor, a palavra que liberta, a palavra que cura.
e então você irá bem em tudo aquilo que você fizer. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou que devemos guardar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós não venhamos dar ouvido a palavras contrárias, a palavras que nos querem botar para baixo, que nós não venhamos dar ouvido a palavras do inimigo, mas que nós venhamos apenas ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra, Pai. Nos guarda, Pai. Guarda todo aquele que está ouvindo essa palavra agora, Pai. E que hoje o Senhor possa limpar os ouvidos dele agora, Pai, de toda palavra que foi lançada, Pai. E que ele possa hoje ouvir somente a Tua voz, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. E se inscreva no canal. Ative as notificações, porque quando um próximo vídeo sair, o YouTube irá te avisar. Amém? Que Deus te abençoe.